Olá, boa noite. Estamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje para falarmos de outro tema extremamente importante, que é o homem de bem. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu tenho aqui a grata satisfação de ter o Ronaldo Brandão, um grande amigo, né? Um colega que a gente aprendeu a conhecer desde a época da faculdade, né? Isso. E quando a gente fez física juntos, né? E depois a gente trabalhou um tempo na aeronáutica. O Brandão é oficial da aeronáutica e hoje ele é palestrante, voluntário da Casa Espírita Fraternidade Irmão Altino, né? Então, boa noite, Brandão. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, né? É uma satisfação enorme, não só de rever o amigo, mas de estar aqui para conversar um pouco sobre doutrina espírita. Tudo bem? Tudo bem, Marco Aurélio. Eu que agradeço o convite que você me fez, né? De estar aqui no Momento Espírita Brasil, né? É uma satisfação conversar, e você sabe disso, conversar com você, com toda a sua sapiência, todo o seu conhecimento. Eu mais aprendo do que dou, né? E falar sobre o homem de bem, né? Falar sobre a doutrina espírita, falar sobre os ensinamentos do Cristo, no momento em que estamos vivendo, é sempre uma oportunidade abençoada, né? Então, agradeço muito o convite, né? Como você mesmo citou, nós somos ali do grupo da Fraternidade Irmão Altino, dando apoio a essa casa, né? Tentando dar os primeiros passos ali como palestrante para divulgar, né? O objetivo nosso é a divulgação da doutrina espírita. Muito bom. Então hoje, para falar um pouco de um tema importante, né? Falar do tema do homem de bem, né? O que a gente precisa, né? Para se transformar no homem de bem. Mas antes de mais nada, né? Sem ficar muito afoito, eu queria iniciar lá do começo mesmo e perguntar para você, Brandão, o que vem a ser o homem de bem? O que Kardec, o que os espíritos nos falam sobre o que é ser um homem de bem? Então, o homem de bem, o Kardec, ele coloca essa palavra, né, até eu costumo dizer, e muitos autores chamam de homem de bem de Kardec, né? Kardec idealizou, vamos dizer assim, alguns atributos, algumas características de um ideal humano para agora, né? Que seja possível para agora, não na sua, vamos dizer assim, plenitude, mas esse ideal humano, né? A gente pode até perceber, eu imagino, que Kardec não colocou ali o homem perfeito, né? Kardec está chamando de homem de bem. O perfeito ainda é uma meta muito, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, né? Cristo nos coloca essa meta maior, e o Cristo veio para isso mesmo, né? Para colocar as metas maiores, e nós vamos colocar aquelas metas que a gente pode atingir. Então eu vejo esse homem de bem de Kardec como um homem humano, um homem humano que nós temos que nos tornar, né? O ser humano humano, o ser humano espécie com um comportamento humano. É o que nesse momento, como a espiritualidade nos afirma, né? Nesse momento de transição planetária, que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, o mundo de regeneração está na outra margem. Nós temos que transpor essa ponte. Aí eu vou utilizar um termo que você gosta na sua área de ensino. Quais são as habilidades e competências que eu preciso para chegar a essa terra da promissão, né? Essa terra prometida, como, né? Citando aqui, fazendo uma analogia com Moisés. Então eu vejo esse homem de bem como um ideal humano. Kardec coloca ali o ideal humano, o ideal de espiritualidade que nós temos que ter para chegar a esse mundo de provas de regeneração, né? Para transpor essa ponte, para chegar ao lado de lá, né? Na outra margem. Brandão, deixa eu te perguntar. Agora que você falou, né, sobre essa característica, então eu posso entender
que ser o homem de bem, né, que não é ser esse homem perfeito, mas é ser esse homem que assume os atributos de humanidade que a gente tanto necessita. A gente vive um mundo difícil, um mundo complicado, né? A gente vê aí as notícias, né, de guerras, de intolerâncias, né? Atualmente a gente vive aí a notícia do Talibã, né? Essa, que está dentro de uma estrutura religiosa, né? Em nome da religião, né? Se faz algumas coisas fora daquilo que Jesus, né, normalmente estabeleceu. Então, mostrando que não basta ser religioso para ser um homem de bem. Quer dizer, o homem de bem que Kardec vai dizer, então, não é esse homem perfeito, mas é esse homem que busca esse processo de evolução. Certo. Então, o Espiritismo sempre nos ensina que não basta fazer o bem, né? Não basta ser bom, né? Sim. Não basta ser bom. E eu acho que a palavra de ordem hoje em dia é ser bom fazendo bem. Eu acho que isso que o Kardec quer nos mostrar, né? E você citou esse momento tão conturbado que a gente vive, Talibã, né? Essa semana mesmo comemoramos aí, né? Lembramos aí, rememoramos o 11 de setembro, né? Que ainda mostra um lado humano tão bestial, né? Uma bestialidade humana, né? Então esse lado do homem de bem, essa busca pela humanidade, né, que é esse ideal, né, esse homem humano, é justamente para que a gente possa fazer essa transposição do homem animalizado para dar um salto, né, para dar um salto em termos consciencial, ganhar uma maturidade. Eu costumo também muito conceituar a doutrina espírita, já que nós estamos aqui para falar da doutrina espírita, e a doutrina espírita, ela justamente com todo o seu material, ela nos auxilia a fazer essa elevação consciencial, que eu acho que é o momento que nós estamos vivendo e está pedindo isso, né? Que a gente tenha essa elevação, né? Que saia das nossas amarras ainda tão enraigadas, animalizadas, que a gente possa dar um salto a uma humanidade melhor. E essa humanidade tem que começar dentro da gente mesmo, né? Eu me lembro de uma passagem de Jesus, onde, quando ele começa a sua trajetória na busca do processo do seu trabalho, né, quando ele inicia o seu processo de ir atrás, né, escolher os apóstolos e começar a sua missão, ele diz assim que o seu trabalho, a sua missão é fazer o trabalho do homem, é fazer o trabalho de Deus no coração do homem, né? É uma frase de impacto. E analisando essas considerações, mais essa frase de Jesus, eu queria perguntar para você o seguinte: será que um dia a gente vai conseguir se transformar nesse homem de bem? Quer dizer, o homem de bem que você diz bem, né, Kardec, ele está dizendo que não é ser perfeito, é ser alguém que entra no caminho desse estado de perfeição. Mas mesmo assim, olhando o mundo, apesar de 2000 anos depois do Cristo, apesar de a gente já ter tido 2000 anos de aula e repetindo essas aulas, e a gente ainda vê esses desastres, né, esses abusos, essa bestialidade que ainda a gente vê acontecer, e mostrando que a gente ainda, apesar de 2000 anos de lição, a gente parece não ter aprendido muito, a pergunta é: a gente pode ter esperança de que a gente vai se transformar nesse homem de bem? Essa sua pergunta, ela me remete a um título de um livro eu acho que é Francisco do Espírito Santo Neto, e o Espírito é o Hamed. E esse livro está escrito lá no título: Estamos Prontos. Né? Então, eu acho que esse título ele é bastante sugestivo, né? É um título instigante. Eu acredito muito nesse título. Cognitivamente, nós já estamos prontos. Né? Eu penso assim, né? Nós já temos, como você colocou, já estamos há mais de 2000 anos que Jesus semeou as primeiras palavras. Então, eu acredito que a humanidade ela já está pronta, tá? Pelo menos para fazer o bem, tá? Entenda isso, para fazer o bem intelectivamente. Já pensar o bem, refletir o bem
né, como algo bom. O bem como algo bom e que nos faz bem, né? Nós temos a necessidade do bem. Eu acho que nesse momento a humanidade já tem condições para isso, no lado cognitivo e no lado sentimental, e trabalhar isso. Isso é um pulo a mais, né? Então os espíritos costumam dizer que falta-nos vontade. Tem ainda, né, dentro dessa linha, né, tem uma palestrante espírita que, se não me engano, faleceu no ano retrasado, Terezinha Oliveira, tem um livrinho dela que ela fala o seguinte, né, muitas das vezes nas nossas justificativas animalizadas, mas a carne é fraca. Né? Ela fala o seguinte, que nós lembramos da segunda expressão do Cristo, mas a frase completa é, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós nos atemos na carne é fraca e esquecemos que estamos prontos, né? Então nós estamos prontos, falta-nos a vontade. Será que essa vontade virá por força da dor, né, que hoje nós estamos vivendo, né, saindo, graças a Deus estamos saindo um pouco desse processo que paramos o mundo em pandemia, né? E num livro também de Divaldo Franco, no último livro dele, que fala sobre a pandemia, tem uma passagem muito bacana de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes coloca na sua mensagem: a hora é grave e santa. Ou seja, a hora é grave. O que Bezerra de Menezes? A hora é importante, esse momento nosso, né, é um momento que nós temos que despertar. E santo, né? É um momento de despertamento, né? É a abençoada oportunidade que temos, não só no campo individual, mas coletivo, né? Humanidade, porque também Divaldo Franco coloca que são os tempos anunciados pelas escrituras sagradas, né? Então, que a gente utilize todo o nosso cognitivo, que já está preparado, que é diferente daquele que Jesus veio trazer a semente, nós já estamos preparados para transformar as palavras em sentimentos, né? Então, eu vejo nesse campo. Perfeito, Brandão. Eu estava aqui olhando, né, observando, pensando, raciocinando enquanto você falava, e de fato, né, a gente já recebeu as orientações, já recebeu a lição, porque para fazer o bem é preciso saber, né? É preciso conhecer, porque se você não tiver conhecimento, você acaba fazendo o mal por ignorância, né? Esses dias eu via uma charge onde aparecia um macaco que viu um peixe nadando e, pensando na situação dele enquanto numa oportunidade em que se afogava, ele imaginou que o peixe estava se afogando e tirou o peixe da água para salvá-lo. E aí, de fato, acabou matando o peixe. Então, de fato, a gente tem aí mais de 2.000 anos de lição moral, né, de contribuição, e hoje, com a doutrina espírita, nós temos as lições constantes que os espíritos nos trazem para a gente fazer um bem. Mas aí eu fico pensando, né, como a gente pode começar esse projeto de transformação para a gente se tornar esse homem de bem, né? Como é que a gente pode organizar a nossa vida, organizar o nosso dia? Bom, acordei hoje. Hoje acordei no sábado, né? Hoje, sexta-feira, nosso programa, né, assisti o Momento Espírita Brasil, ouvi falar sobre o homem de bem e amanheci no sábado. Amanheci no sábado dizendo, eu vou ser um homem de bem e vou construir um projeto para me transformar nesse homem de bem. Qual é o primeiro passo, Brandão? Tem uma... Você também foi falando aí, eu fui pensando, né? Assim, tem uma frase muito bacana de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi vamos dizer assim, um inquieto, né? Com as questões nos livros que ele escreveu, né? Sobre o bem e a questão do problema do bem e do mal. Santo Agostinho já falava isso lá atrás, né? Do livre-arbítrio, né? E Santo Agostinho tem um livro, Confissões, né? Que ele mostra ali toda a luta dele, justamente vai ao encontro do que você falou ali, né? Santo Agostinho mostra nesse livro toda a luta que ele teve
para sair justamente dessa bestialidade, dessa animalidade, já que ele era um homem mundano, né? E fez essa transposição para um homem melhor. E Santo Agostinho tem uma frase nesse livro Confissões que ele coloca assim: fizeste-nos para ti, Senhor. E o meu coração é mais ou menos isso. E o meu coração está inquieto enquanto não descanso em ti. Então eu vejo que a natureza humana hoje, tá? E Santo Agostinho estava muito certo nessas suas palavras, né? Hoje a natureza humana ela está inquieta. Inconscientemente ela está inquieta. Eu acho que nós nunca tivemos difundindo tantos bom dia no WhatsApp, falando sobre solidariedade, falando sobre fraternidade, falando sobre compaixão, né? E volto naquilo, né? Ainda as palavras não se tornaram sentimentos, né? Mas há uma certa inquietude, né? Essa inquietude. Aí eu acredito, respondendo a sua palavra, a sua pergunta, né? É o homem se voltar para dentro de si mesmo e onde está essa inquietude? Como eu posso completar essa inquietude? Eu tenho uma palestra que eu assisti e saí muito, vamos dizer assim, a palestra era sobre distúrbios mentais, né? E o palestrante colocou, eu não esqueço isso, né, várias vezes na palestra, falta Deus no coração. E não foi uma ou duas, não, foram várias vezes, né? E eu estava ali ansioso, querendo outras informações sobre aquele tema, né? E confesso que saí assim, né? Esperava mais, né? Mas antes de chegar em casa, pensando, eu falei assim, o palestrante falou a palavra certa, né? Falta Deus no coração. Deus é necessário, tá? Deus é necessário. E todos os seus atributos, se não chamamos de Deus esse ser, né, maior, criador de todas as coisas, se a sua ordem religiosa não chama o seu pensamento, ou se, né, não chama de Deus, chama de universo, né? Mas esse faltar, essa necessidade, é a necessidade do bem. Falta o bem no coração humano, né, para aquietá-lo, para acalmá-lo, para responder a essa inquietude existente nos nossos corações, né? Então eu vejo a humanidade terrena, o ser humano, muito sedento de um alimento que muitas das vezes ele desconhece, que é o alimento espiritual, né? Mas inconscientemente, né, ele está... O ser humano é um ser incompleto, né, como diz a própria doutrina espírita. Somos incompletos, mas, né, tendendo à perfectibilidade, né, à perfeição. Então essa incompletude nossa, ela só vai ser completada quando respondida por nós mesmos. Qual a nossa necessidade mais profunda? E a nossa necessidade mais profunda é Deus. A nossa necessidade mais profunda é colocar em nós todos esses atributos que essa cartilha que Kardec coloca aqui na questão 918 do Homem de Bem, eu chamo de cartilha de renovação, ali tem tudo. Que depois o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, né, com uns pontos um pouquinho maior, né, já que o Evangelho vem depois do Livro dos Espíritos. Ali uma cartilha de renovação, né? Temos tudo ali para nos completar, né? Eu gosto bastante de destacar, Brandão, essa estruturação da doutrina espírita por Allan Kardec, e você me deu essa oportunidade de fazer novamente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu gosto sempre de destacar isso porque é importante. Kardec, né, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, além de ser o codificador da doutrina espírita, ele tem toda uma vida pautada na ciência, né? Era um indivíduo culto, era um indivíduo da Sorbonne, era um indivíduo que trabalhou com Pestalozzi, era um grande pedagogo, né? E ele não poderia deixar essa pedagogia para fora da doutrina espírita, né? Então a doutrina espírita, ela é, né, estruturada, e aí você cita aí alguns capítulos e você cita outros livros dentro da codificação espírita para mostrar que a doutrina espírita, ela tem uma coerência
pedagógica, né? Quer dizer, você pega o Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, ele contém dentro dele 4 livros, né? Quer dizer, é um livro que contém 4 livros. O primeiro livro, a origem das coisas, as causas primárias. Né? O segundo livro, que depois Kardec detalha num outro livro, que é a Gênese. Né? E depois você vai ter o Mundo Espírita, né? Que é o livro 2 dentro do Livro dos Espíritos, que ele vai detalhar melhor depois, né? Ele descreve todas as questões, né, desse mundo espírita, das relações do mundo encarnado com esse mundo espírita, que seria o mundo espiritual. Ele vai destacar melhor no Livro dos Médiuns. Né? Ele fala no terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, das leis morais. Ele vai falar das leis que regem e da maneira como é que nós devemos respeitar essas leis para ser o homem de bem. E aí ele vai escrever as leis morais. E aí ele vai detalhar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, usando Jesus como grande exemplo do homem de bem. E depois ele vai, no livro 4, dentro do Livro dos Espíritos, falar sobre esperanças e consolações, mas que depois ele vai falar em céu e inferno. Né? Então ele tem então, para orientar o estudo, às vezes eu estou estudando o livro 1, é interessante a gente olhar a Gênese. Está lendo o livro 2, vai lá ler o Livro dos Médiuns. Né? Então fazer que foi o que você, né, tá fazendo aí com as suas respostas, né? Citando o livro aqui, o livro ali, caracterizando esse trabalho. Mas, voltando ao assunto específico, eu queria, né, você falou aí de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, né, um fundamentador, muito influenciado pelas ideias de Sócrates. E Sócrates, né, o grego, o filósofo grego, dizendo da importância de olhar para dentro de si e ver para que nasceu, né? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, todos os dias, quando a gente vive, né, nessa vida encarnada que temos, a gente precisa olhar para dentro da gente e tentar buscar entender esses sinais que Deus nos dá, porque Deus nos dá sinais. Eu me lembro de uma passagem evangélica, Brandão, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí algumas pessoas entendem que algumas pessoas vão ser chamadas. Como eu não fui chamado... Um povo selecionado. Exatamente, eu não vou. Mas as pessoas não entendem que muitos são os chamamentos que são feitos para todos nós. Né? Então, todos os dias é o filho que nos pede ajuda, é o amigo que nos pede ajuda, é o pai que nos pede alguma coisa, e é Deus nos pedindo, em nome dessas pessoas, nos convidando a colocar aquilo que a gente tem. Seria ser isso os passos de ser o homem de bem, né, Brandão? Acredito que sim, Marco Aurélio. Ainda pegando o gancho que você colocou aí de Sócrates, né, quando você me perguntou lá no começo sobre o homem de bem, né, eu vou no discípulo dele, Platão, que tem lá, que Platão idealiza, né, o mundo das ideias, né, e o homem de bem é justamente essa questão do planejado, do ser humano pensado por Deus. Está lá no plano das ideias. Né? Você falou de propósito também, né? A planta tem muito bem, o mineral tem muito bem definido o seu propósito. Né? O vegetal tem na sua intimidade, na sua natureza, o seu propósito. Né? O animal também, através do instinto, ele sabe o que fazer. Né? Qual o propósito do animal aqui? Para cada espécie, ele já vem. O homem também não é nada diferente. Só que Deus quis que, né, através da nossa inteligência e de todos os atributos que Deus nos deu, que nós descobrisse, né, e que está na nossa natureza, qual o nosso propósito. E o nosso propósito, como os estoicos já diziam, né, no estoicismo, né, é viver a vida buscando a felicidade por meio das virtudes. Né? Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é justamente... temos que buscar para viver bem e de forma feliz, né, as virtudes que nos faltam, viver plenamente. Né? Então, vejo também que a questão do bem, né, é aprender, né, não escapa da aprendizagem,
nós estamos, e você gosta muito bem disso, que é a sua área, a área de ensino, nós estamos aqui numa grande escola, né? Nós estamos numa grande escola. E dos atributos, né, enumerados ali por Kardec na questão 918 e também no Livro dos Espíritos, no capítulo 17, tá? Um dos atributos é justamente ser esperançoso, estava quase me faltando aqui, ser esperançoso, quando eu coloco crer em Deus, né, e ter esperança na vida futura. Né, ter esperança na vida futura. Eu vejo essa questão de ter esperança da vida futura, ter esperança inclusive na vida próxima, no amanhã, como consequência da crença de Deus. Tá? A crença de Deus é algo, vamos dizer assim, para o homem seguro de sua espiritualidade. Não podemos colocar isso aí. Para o homem seguro de sua espiritualidade, de sua religiosidade, não pode ter dúvida. Tá? Isso é básico, isso é o ponto central. Tá? E Kardec coloca ali, já em segundo plano, tá? Ter esperança. Ter esperança, tá? E quem crer em Deus tem esperança, é otimista, tem bom ânimo, tá? Não ficando alheio a realidade da vida. Eu costumo sempre dizer e colocar nas minhas palavras, apesar de todas as tribulações, ser resignado, ter esperança. E você coloca a questão da família, né? Nós temos todo um universo de problemas, né? Que vamos chamar de problemas, de problemáticas que essa escola nos coloca para, apesar de ter esperança, colocar Deus, né? E fazer o nosso trabalho de aprimoramento moral, né? Colocando as nossas virtudes e levantando pessoas ao nosso lado, né? Para, como diz o estoicismo, né? Para se ter uma vida feliz, né? Utilizar todas essas virtudes na prática para buscar a felicidade, pelo menos naquela que nos cabe no mundo de provas e expiações. Eu acho que isso aí também é muito importante a gente colocar. O espírita também tem que saber em que ponto ele está. Não vamos pensar em angelitude, não vamos pensar... Nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo tereis aflições. Né? Nós temos que lidar com essas aflições, né? Sendo esperançoso, com fé em Deus, né? Que tudo vai acontecer, né? Da melhor forma possível. Né? Eu estava aqui lembrando, né, quando você falava sobre esperança, eu já citei isso algumas vezes, mas acho que vale a pena. No livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri, na antessala do inferno, quando o Dante ele adentra o inferno, ele cita uma frase, né, que ele lê quando chega na antessala do inferno, que na entrada do inferno, ele lê lá: antes de você entrar, deixa aqui toda a sua esperança. Porque quem adentra o inferno nunca sai do inferno. E aí Virgílio, que é o mentor, né, Virgílio, o autor, né, preferido de Dante, ele é escolhido para ser o mentor dele durante essa viagem. E o mentor, né, o Virgílio, vira pro Dante e diz assim: você não está aqui para ficar no inferno, então não perca a esperança, porque a única coisa que te tira das situações infernais, das situações insatisfatórias da vida, das situações dos problemas, das dificuldades, é nunca perder a esperança. A gente está vivendo o Setembro Amarelo, né, que é essa campanha mundial em busca de combater o suicídio. Então a gente aproveita para dizer que se a gente vive problemas e as coisas parecem infernais, a gente tem que lembrar que o inferno não existe, né? E que situações que não estão bem hoje vão ficar boas amanhã e que a gente não pode perder exatamente a esperança. Eu queria, Brandão, já que a gente é impaciente, né? A paciência é uma virtude do homem de bem, né? Será que nessa vida
Apesar de ser um homem de bem, a gente está na busca de ser esse homem de bem, então a gente não é paciente, a gente é impaciente. E, portanto, a minha pergunta, será que nessa vida a gente consegue se transformar nesse homem de bem que Kardec nos fala? Ou pelo menos a gente deve se contentar de buscar nessa vida, entrar no caminho que nos leva a esse homem de bem? Eu acho que para responder essa pergunta, primeiro eu gostaria até de colocar o seguinte: quando Kardec lista, né, enumera essas qualidades do homem de bem, deixar bem claro aqui, é que é universal, é acessível a todos, não é acessível só a espírita. Eu acho muito inteligente, inclusive, Kardec, como você mesmo comentou, Kardec é didático, né? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca os atributos do homem de bem como uma universalidade, né, acessível a todos, e depois ele coloca, e aos espíritas? Aos espíritos, logo embaixo, né? Entendeu? Ele faz ali também um chamamento aos espíritos. E para responder isso, principalmente aquele que está voltado, e aqui eu estou chamando um pouquinho também para nós espíritas, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado em não confundir, muitas das vezes, conhecimento com vivência. Já começa por aí. E é um perigo, inclusive, para nós espíritas, porque a doutrina espírita, ela tem um cabedal de informação que, de certa forma, ela deslumbra. Né? Deslumbra, e se nós não tivermos cuidado, nós achamos que tudo aquilo que está escrito de egoísmo, disso, nós já fizemos o nosso trabalho simplesmente pela vivência. Pela vivência não, pela compreensão do assunto. Da compreensão à vivência tem um espaço, né, já um tanto grande. Tá? E também o Evangelho, ele coloca algo muito interessante, né, que reconhece o bom espírito, é aquele que trabalha pela sua transformação moral. Né? Aquele que, como diz o Santo Agostinho, que também é um ponto importante a gente colocar, além da questão 918, a questão 919, né, que Santo Agostinho coloca ali os meios práticos para a gente superar esse arrastamento, não só arrastamento do mal, mas o mal também que está na nossa, vamos dizer assim, no nosso status quo de ficar na zona de conforto, né, para resistir. E ele coloca uma delas, questionar a nossa consciência, né? Nós temos que estar constantemente, mas para isso precisamos ter uma maturidade mínima, né, consciencial, mas questionar a nossa consciência, para onde nós estamos indo, onde nós estamos querendo chegar. E nós, como estamos voltados nesse trabalho espírita, nós já temos esse propósito mais ou menos delineado, né? Já traçado, pelo menos no nosso cognitivo. E é um trabalho de dia a dia. Respondendo a sua pergunta, para se tornar um homem de bem, tá? Pelo menos na maior parte dos atributos que aí são colocados, é um trabalho do dia a dia, né? Porque nós mesmos espíritas, nós comentamos isso aí. É muito bom e fácil ser espírita no centro. Né? Mas chegamos em casa com todos os problemas, no trabalho. Né? Então, é justamente nesse campo de batalha, né, que nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, vencer o bom combate. Né? É justamente isso aí. Não precisa nem chegar em casa. Não precisa nem chegar em casa. O trânsito já é suficiente para a gente cair. Né? Bom, Brandão, você falou uma coisa interessante aqui, eu não posso deixar de passar isso em branco. Né? Você falou aí da nossa zona de conforto. Como você é físico, eu não posso perder a oportunidade de citar aqui a lei da inércia, né? Lei da inércia. Faz parte da gente gostar de ficar na inércia, gostar de não se modificar, gostar de manter as nossas condições que a gente sempre teve. Mas a gente não pode esquecer que Newton também estabeleceu uma lei geral, que é a segunda lei, né? Que a força vence a inércia, né? Força igual a massa vezes a aceleração. E que, portanto, a gente deve usar o livre-arbítrio para fazer essa escolha. Então, o ser homem de bem é uma escolha do dia a dia, né? Com certeza, né? É uma escolha do dia a dia. E essa questão dessa inércia, né?
Você também você me passou a bola aqui e a cabeça da gente já vai... Essa questão da inércia, eu acho que esse é o grande problema nosso hoje. Quando eu citei que a margem já está ali, né, o mundo de regeneração já está à vista, né, nós já enxergamos a ponte e também enxergamos a outra margem. Falta-nos sair dessa inércia, né? E a questão, o problema da dor na humanidade, né, que ainda é um mecanismo, eu costumo conceituar a dor como um mecanismo que a espiritualidade não gostaria que existisse nesse ponto que nós... Mas é um mecanismo, por quê que não gostaria que existisse? Porque eu vejo a dor como um mecanismo, eu acredito que a espiritualidade primário, né, de fazer com que a necessidade faça o sapo pular. Né? A necessidade. Faça o sapinho sair da sua zona de conforto. Né? Então eu vejo essa questão inercial que nós nos encontramos, aí eu estou falando de massa, né? De humanidade. Né? Quantos avisos a mais precisarão ocorrer para que a gente adquira essas habilidades necessárias que está no nosso ser, na nossa essência, para fazer essa transposição. Né? Leon Denis diz que o Espiritismo vai ser o que os homens, né, derem, né, direcionarem. Né? E eu acho que essa terra, eu vejo dessa forma, tento interpretar dessa forma, o mundo de regeneração vai ser o que nós, né, vamos construir hoje ou daqui para frente, a nossa vontade. E a gente gira, sempre cai nessa palavrinha, né? A vontade. A vontade é essa força que vai nos fazer romper com a inércia, né? Com essa inércia que do aparentemente estou bem na zona de conforto. E não estamos bem na zona de conforto. Né? Precisamos ter a vontade clara de sabermos para onde nós vamos. E a doutrina espírita, ela nos clarifica, né? Não tem uma doutrina, busco, e já li vários livros, inclusive um livro belíssimo, né? E tem muitos, né? Vamos dizer assim, como você diz, né? Chamamentos, né? Muitos os chamados, o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita ali é uma luta do ser com ele mesmo, né? Do ser com ele mesmo, lutando ali o seu eu inferior, né? E o chamamento do seu eu superior, né? Aquela luta para sair da inércia. Né? Quantos livros sagrados que nós temos que a gente vai ver como que a doutrina espírita, na sua atualidade, que é uma doutrina de pouco mais de 160 anos, né? Na sua atualidade, ela traz todos esses ensinamentos antigos numa clareza, numa racionalidade, para dizer, né, agora só basta fazer o gol, agora só basta você, né, e fazer o que nós somos predestinados a fazer, evoluir, né, progredir. Né? Nós estamos destinados ao progresso, mas basta a força de vontade. Né? E acredito que condições, voltando ao que eu falei antes, condições intelectuais, cognitivas, para entender, nós já temos. Né? Basta fazer essa transposição. Perfeito. Brunão, o tempo, né? O tempo urge, né? O tempo urge, passa, e a gente então chega ao fim da nossa conversa, do nosso diálogo. Espero que você, né? Queria agradecer muito a sua presença aqui. Gostaria de já aproveitar e convidar você para outras vezes estar aqui para falar de outros temas, né? Para a gente poder ocupar esse espaço que a Nova TV Vale nos oferece aqui para conversar sobre a doutrina espírita. Eu costumo dizer que a gente olha para as redes sociais, né? Se ser um homem de bem é uma questão de escolha diária, a gente tem que começar a perceber, né, o que nos contamina e o que nos impede de ser um homem de bem.
E a gente vê as redes sociais nos convidando para tantas discussões, né? A gente vê hoje a polarização política que nos leva às discussões, que nos leva a dissensões, né? Quantas famílias já não comem juntas porque já não conseguem comer juntas porque ao invés da gente conversar naquilo que a gente converge e naquilo que convergindo a gente pode construir de bem, a gente passa a desconstruir, a divergir e divergência que não nos leva a nada. Então, quando a Nova TV Vale ela nos oferece a oportunidade de falar sobre doutrina, de trazer uma inspiração, ela é como se fosse um refúgio, uma opção para aquelas pessoas que querem se influenciar por coisas boas e deixar as influências negativas que estão aos montes nas redes sociais de lado, né? Para que a gente não entre no caminho das influências que nos prendem à não evolução, né? Ao contrário, que nos incentivam à evolução. Então eu gostaria muito de agradecer a você pela presença, de convidar você para fazer parte desse ambiente aqui conosco, desse nosso encontro, para a gente poder estar fazendo essas discussões que são um contraponto para outras áreas, outras informações que são propostas na internet e que nem sempre são esse convite ao processo de evolução, e deixar esse momento final aí para você falar do tema, né, que eu não pude perguntar para você, eu não fui capaz de perguntar para você. Muito obrigado. Marco Aurélio, eu que agradeço a oportunidade, né, a oportunidade da TV Nova Vale que está nos dando e estar aqui presente aí no programa Momento Espírita que você está dirigindo. Nós conhecemos, né, conheço você já há algum tempo e sei do seu labor, da sua tarefa aí de divulgar a doutrina espírita. E espero, nesse tempo que nós, muito bom que estivemos aqui reunidos, né, ter contribuído com o ouvinte para conhecer um pouco mais a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina, como mesmo você colocou, né, nesse mundo que a gente está vivendo, tão voltado a não convergência, né? A doutrina espírita, ela trabalha nos preceitos divinos da unidade. Tá? Eu acho que o momento é isso aí. Deus é uno, né? Nos pede a unidade. E onde nós vamos encontrar essa unidade? Que a gente não só fale, né, sobre fraternidade, solidariedade. Eu acho que o momento é esse, que a gente viva a solidariedade, a fraternidade, o não preconceito que está muito presente nos meios, né? Muito preconceito que a gente vê no mundo, né? Mas que a gente trabalha esses valores cristãos, né? Eu gostaria, como uma última fala, né, lembrar, né, que eu acho que é o preceito de ouro do ensino cristão, tá? E nós temos que estar sempre com esse preceito na nossa consciência, né, no nosso pensamento. Tá? Não devemos jamais, né, fazer ou desejar ao outro o que não gostaríamos que fosse feito e desejado a nós. Cristo resumiu brilhantemente todo o nosso dever, no meu entender, toda a lei está aí, porque isso é o reflexo, né, do amor. Não fazer o outro que gostaríamos que fosse feito a nós. Né? É essa mensagem que eu gostaria de deixar. Perfeito. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado a você. Bom, gente, a gente vai chegando então ao fim de mais um Momento Espírita Brasil. Eu queria agradecer a você pela audiência, né, por sempre estar aqui nos prestigiando. Né? Nós temos tido um retorno muito grande, né, no número de visualizações, no número de curtidas, no número de assistência, né, que todos têm tido. O programa tem repercutido muito. Eu gostaria muito de agradecer o apoio que vocês têm nos dado e eu gostaria de desejar a vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana e até o próximo Momento Espírita Brasil. Até lá.